Muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos, baseados nas cartas do apóstolo João, cujo tema geral é Vivendo no Amor de Deus. É um material maravilhoso da editora cristã evangélica. E hoje o nosso tema será Como brilha a verdadeira luz. No domingo anterior nós vimos as características do cristão verdadeiro. E espero ter abençoado você com este estudo que muito me edificou. E hoje, então, nós vamos ver como brilha a verdadeira luz. Tem muita conexão com o estudo anterior e o nosso texto básico está na primeira carta de João, no capítulo 2, de 7 a 14. O nosso versículo-chave está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra do Senhor Jesus. E daqui a pouquinho nós vamos ler o nosso texto básico e refletir sobre esse tema tão maravilhoso. Por ora, eu te convido a orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Pai nosso celestial, muito obrigado por todas as bênçãos dessa semana que passou. E já te agradecemos as bênçãos desta semana que está iniciando hoje, crendo que o Senhor está no comando de tudo e de modo muito especial das nossas vidas, das vidas daqueles que creem em Ti, esperam em Ti e somente em Ti. Nós te agradecemos pelo Teu amor, o Teu cuidado, porque o Senhor tem nos guiado durante toda a nossa vida, tem nos protegido, nos socorrido, nos consolado. E pedimos a Tua unção e a Tua bênção para este estudo de hoje. Que haja, Senhor, um aprofundamento na Tua palavra, que haja revelação, que haja edificação no coração de todos aqueles que estão estudando essa palavra conosco. Eu peço essas bênçãos e te agradeço tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te convido então a ler comigo o texto básico deste estudo, que está na primeira carta de João, no capítulo 2, os versículos de 7 a 14. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vale a pena, então, repetir o nosso versículo-chave, que se encontra em João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
As palavras do nosso texto básico são as palavras do apóstolo João. E as palavras do nosso versículo-chave são palavras do Senhor Jesus. Você já imaginou, vamos fazer aqui um exercício de imaginação, o que seria o sol sem o seu fulgor, a lua e as estrelas sem o seu brilho luminoso, o relâmpago sem as suas setas luminosas, o mundo vivendo num eterno apagão? O valor da luz, queridos, é insubstituível. Quem aí já morou no interior e numa época mais atrás, né, quando a luz era difícil, a luz vinha de motores que não tinham grandes capacidades. Lá na minha cidade, no interior, muitas vezes ela apagava quase todos os dias, às 10h30 era desligada a luz da cidade. Então ela ficava acesa até 22h30 e depois apagava. Meu Deus, se a gente não fizesse tudo que tinha de fazer com a luz elétrica até esse horário, depois nós tínhamos que lançar mão de luzes menos potentes, como uma vela, uma lamparina, um lampião. Só quem viveu essa época e essas circunstâncias que sabe o valor da luz, né, de uma luz elétrica, de uma luz clarinha aqui nos nossos aposentos, para nós utilizarmos a hora que precisarmos. Mas quando Deus disse lá em Gênesis, haja luz, em Gênesis 1:3, foi porque na sua sabedoria ele viu a importância da luz na criação do mundo. Sem ela, tudo se transformaria num caos e num pesadelo sem fim. É uma coisa maravilhosa, né? Quando nós precisamos e temos acesso à luz. Isso é maravilhoso. Desde a época da criação, Deus já tinha esse conhecimento e essa revelação para nos fazer, né? E na revelação bíblica, a luz sempre figura o bem, a verdade, a autenticidade, a perfeição, a santidade e o caráter perfeito da divindade. Então, quando o Senhor se revela a nós como Rei do Universo, na glória do seu trono, na sua majestade, a luz que o rodeia é fulgurante, é poderosa. Né? Nós vamos ver até lá no Monte da Transfiguração, quando o Senhor Jesus se transfigura, né, na frente de alguns dos seus discípulos, ele é revestido de uma luz tão intensa, né? Uma luz muito clara, uma luz muito forte, né? Que os discípulos ficam transtornados, ficam chocados, né, com aquela figura. Depois também, quando o Senhor Jesus aparece ao apóstolo Paulo no caminho de Damasco, ele também vem, né, em forma de uma luz muito forte, tão forte quanto o sol ao meio-dia. Então a luz está sempre associada a Deus, o Senhor. O Verbo divino, que é a perfeita revelação do Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele declara a respeito de si mesmo, lá no Evangelho de João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como cristãos, nós somos ordenados a viver nesse mundo como uma luz intensa e elevada. O Senhor Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então ele diz que ele é a luz e depois ele diz que nós também, nós somos a luz do mundo. Depois que a sua presença física aqui nesse mundo foi elevada aos céus, né? E agora ele está aqui conosco espiritualmente, nós agora somos luz no caminho das pessoas, porque nós vamos refletir a luz de Cristo em nós. Eu estou convicto de que todos nós já conhecemos o valor do tema dessa lição, pelo menos na teoria. Mas quantos fracassos e derrotas nós já tivemos quando nós nos deixamos dominar, irmãos, pelas trevas do pecado, quando elas invadem a nossa vida. Então, nosso desejo hoje é que nós possamos trazer conhecimento que temos à prática dos ensinos bíblicos que enfatizam o valor da luz relacionada ao brilho das nossas ações. Queridos, como isso está associado, né? Como o que nós fazemos pode refletir luz no ambiente em que vivemos ou pode trazer trevas e mais escuridão ainda, confusão e caos, se nós não tivermos a luz de Cristo refletida em nossas vidas.
Irmãos, nós vamos explorar 3 tópicos a respeito da luz que vai falar profundamente ao nosso coração. E o alvo desta nossa lição é o seguinte: é conscientizar e motivar para uma vida que reflita o brilho do caráter de Cristo pela obediência, pelo amor e pela convicção que devemos ter. Esse é o alvo. E depois de nós termos feito esse estudo, nós esperamos que vocês sejam capazes de entender que o verdadeiro cristão reflete o caráter de Cristo, que vocês persistam na busca pelo aprimoramento da vida cristã e obedeçam por amor à palavra de Deus. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver é a luz brilha na obediência à lei de Deus. E eu quero ler novamente 1 João 2, os versículos de 7 a 8. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, e sim o mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que acabais de ouvir. Todavia eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo, nele como em vós, porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Talvez a gente fique um pouco confuso quando João diz que não escreve nenhum mandamento novo. E no versículo seguinte ele diz, eu vos escrevo agora um mandamento novo. Bem, aqui nós precisamos contextualizar o nosso pequeno texto que lemos agora, aliado aos versículos anteriores que foi lido no domingo passado. Então, do versículo 3 a 6, no mesmo capítulo, no capítulo 2 de 1 João, está escrito assim: se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Então, esse é o mandamento antigo da lei, Se alguém diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos, leia aqui mandamentos, de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, quem diz que obedece a Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. E aí sim, vem agora o texto 7 e 8, os versículos 7 e 8, e João dizendo que não nos escreve mandamento novo, mas sim o antigo. Ele está, então, agora dando uma roupagem nova, ou lançando uma nova luz sobre esse mandamento antigo. A luz brilha na obediência à lei de Deus. O assunto obediência à lei de Deus é muito polemizado entre os cristãos. Nos dias de Paulo, houve já muita discussão entre eles e os chamados judaizantes, que desejavam impor o legalismo judaico aos cristãos gentílicos. Eles queriam que os cristãos continuassem a viver debaixo da lei dada aos judeus e ainda que agora professassem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, queridos, para esclarecimento, nós vamos trazer 2 extremos que devem ser evitados para não criar essa confusão no nosso coração, na nossa mente. Primeiro, que o cristão é uma pessoa sem lei. Ele pode fazer tudo o que deseja agora que ele é cristão, porque ele não está mais debaixo da lei. Isso é um extremo. Lá em Gálatas 5,13 diz o apóstolo Paulo: irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade. E o outro extremo é o cristão tem que observar a lei do Antigo Testamento, inclusive os dias de festa, as luas novas, os sábados e a abstinência de comida e bebida. Esse é o outro extremo que nós também devemos evitar, como o apóstolo Paulo diz em Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais que sombra do que devia vir. A realidade é Cristo. Então, não são dias, festas ou alimentos que nos recomendam a Deus, mas a fé que atua no amor. Diz o Dr. Champlin, em sua obra O Novo Testamento Interpretado,
na página 236. O novo mandamento é a lei do amor, conforme foi moldada por Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, de 34 a 35, as palavras do Senhor Jesus são essas: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A recíproca é verdadeira, como disse alguém. Não podemos amar sem obedecer e não podemos obedecer sem amar. O amor é a consequência da luz que está em nós. Não estamos debaixo de um jugo legalista, mas debaixo da lei do amor, ou seja, a lei de Cristo. Por isso que João diz, lá no capítulo 15 do seu Evangelho, nos versículos 10 a 12, Jesus Cristo aqui continua dizendo aos seus discípulos: se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no amor, como também eu guardei os mandamentos do meu Pai e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Embora esse princípio já estivesse na antiga lei, na lei de Moisés, Jesus traz essa palavra como um novo mandamento, um mandamento que tem que ser posto em prática para que nós sejamos reconhecidos como seus discípulos. Então, esse primeiro tópico, a luz brilha na obediência à lei de Deus, porque a lei de Deus se resumiu todinha naqueles dois mandamentos, né? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, né? De toda a tua inteligência, e depois amar ao próximo como a nós mesmos. Então, esses dois versículos resumiram toda a lei e os profetas. Então, temos que obedecer à lei de Cristo. Depois, queridos, o segundo tópico que chega para nós é que a luz brilha na prática do amor cristão. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Está em trevas, vive cego, não consegue ver nada. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos. As trevas cegaram os seus olhos. Então, a luz na Bíblia é o próprio Deus, é o Pai. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Depois, a luz na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. O verbo, né, esse verbo com letra maiúscula aqui é o próprio Jesus, né? Era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo, lá em João 8:12, em João 9:5. E depois a luz na Bíblia é também o próprio cristão, como eu disse no início. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então a luz na Bíblia é Deus o Pai, é o Filho, o Senhor Jesus Cristo, e somos nós, os cristãos, que transmitimos essa luz aos outros. Então, deve haver anuência da nossa parte à palavra de Deus, que são os argumentos do apóstolo João. Ele fundamenta-se no que Deus é e no que nós somos nele. Deve haver consciência disso, da nossa posição em Cristo, e deve haver coerência do nosso viver. Ou estamos na luz do amor, ou estamos nas trevas do ódio. Se Deus é luz, e luz representa a perfeição do seu caráter, nós devemos refletir essa luz no amor que devemos ter. O Senhor Jesus é luz e a Bíblia diz dele: como amou os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Em outras versões, amou-os até o fim. Portanto, devemos amar também. Pense nisso, meu querido irmão e irmã. Quando João nos exorta a amar, é porque ele vê o potencial que temos em Cristo para o verdadeiro amor. Nossa natureza decaída, nossa tendência a pecar, muitas vezes nos leva à ira, à amargura, ao ódio.
mas isso não pode permanecer em nós. A nossa santidade, que está sendo buscada dia a dia, ela tem que nos levar ao caminho da luz sempre. E é essa luz de Deus, essa luz do Senhor Jesus Cristo, que vai nos dar força e endireitar o nosso caminho, para que não seja um caminho de ódio, mas um caminho de amor, um caminho de tolerância, um caminho de compaixão e misericórdia. E o terceiro tópico diz: a luz brilha nas convicções que temos. No texto básico que nós lemos, nos versículos 12 a 14, João diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. A convicção do que somos e do que temos em Cristo nos leva aos mais altos degraus da vida cristã. Isso é uma realidade muito profunda. Quanto mais nós descobrimos a dignidade que o conhecimento do Senhor Jesus Cristo nos concede, nós vamos aprofundando mais e mais em santidade. O apóstolo Paulo estava imbuído dessa verdade. Quando, escrevendo aos Efésios, ele diz: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No texto em referência, no nosso texto básico, 1 João 2, 12 a 14, o apóstolo do amor, que é o apóstolo João, projeta despertar a convicção de todos quando afirma verdades extraordinárias acontecidas na vida do cristão. A primeira verdade que é transformadora para nós é o perdão dos pecados. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Perdão é uma bênção espiritual que o Pai nos concede, que o Pai nos dá pelos méritos do seu Filho. Nós vamos encontrar isso nas cartas de João, nos evangelhos, especialmente no de Marcos, no de Lucas. Mas a nossa parte é, se reconhecemos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Esses textos têm que estar gravados na nossa mente, no nosso coração, nas nossas convicções. Então, a primeira grande verdade que transforma a nossa vida é o perdão dos pecados. A segunda, não necessariamente em ordem de importância, mas em citação aqui do nosso estudo, é o conhecimento de Deus. Essa é outra bênção que recebemos pela iluminação do Espírito Santo, pela revelação de Jesus Cristo. O conhecimento de Deus para o cristão aconteceu quando foi salvo por sua conversão a Cristo e acontece no dia a dia da comunhão com o Senhor. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais experiência nós vamos tendo com Ele, mais nós vamos conhecendo o nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo diz lá em Filemão 3,10, anseio pelo conhecimento de Cristo e do poder da sua ressurreição, pela participação em seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na morte. Olha, até nisso o apóstolo queria se assemelhar a Cristo, Enquanto primeiro nós o conhecemos de maneira instantânea na nossa conversão, o segundo é de maneira progressiva na nossa santificação. Isso é maravilhoso. Deus nos dá um vislumbre de quem Ele é, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador através da expiação de Jesus na cruz. Mas depois, no nosso dia a dia, vai havendo uma progressão nesse conhecimento e na nossa santificação para Ele. Depois, a vitória sobre Satanás. Esse conhecimento
tem que estar também, nós temos que estar muito convictos dele. A vitória sobre o maior inimigo é outra bênção que vemos na vida dos jovens para quem João escreveu. Ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. O cristão não deve enfrentar o inimigo com armas e estratégias humanas, e sim com a armadura espiritual, conforme é descrito lá em Efésios 6, os versículos de 10 a 18. Irmãos, nós enfrentamos uma guerra diária, mas não é uma guerra contra carne e sangue, né? É uma guerra contra o espírito, contra as potestades espirituais do mal, né, nas regiões celestes. E nós vemos aqui agora, nos dias atuais, o quanto essa guerra é, nesses dias atuais, mental, emocional, espiritual, né? Na época lá do Velho Testamento, as guerras eram de espada, eram face a face com o inimigo na carne. Hoje nós vemos as armas espetaculares em matéria de avanço científico, né, de progresso científico, sendo lançadas contra o inimigo em forma de drones, né, em forma de mísseis. As pessoas já não ficam cara a cara com o inimigo como antigamente. Então mudou esse setor de guerrear nos dias atuais, mas no espírito essa guerra nunca foi da carne, né, contra a carne, mas é da carne contra o espírito e vice-versa. Então, o cristão tem que saber as armas que ele tem para enfrentar este inimigo da sua alma, este ser que quer vê-lo derrotado, caído, lançado fora da presença do Senhor. Depois, outro tópico de nossas convicções deve ser a força de guardar a palavra de Deus. Que força nos é dada através disso? O apóstolo diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Podemos meditar em 3 tipos de poderes para que a palavra permaneça em nosso coração. O primeiro, o poder da devoção. O estudo do devocional da Bíblia é um exercício que dá capacidade na batalha contra o mal. O apóstolo Paulo recomenda muito isso a Timóteo, né? Especialmente ali na 2ª carta, no capítulo 3. O estudo da palavra nos leva a maior conhecimento do Senhor. O poder da contrição, aqui o arrependimento da culpa ou do pecado é uma condição indispensável para a palavra de Deus permanecer no cristão. A palavra de Deus o afastará do pecado, ou o pecado vai afastá-lo da palavra de Deus. Misericórdia, né, irmãos? O terceiro ponto é o poder do caráter. Há muitos de nós que fraquejamos na luta porque não temos o caráter de guardar puro o nosso caminho pela observação da palavra de Deus. Nós, dia a dia, precisamos estar submetendo as nossas vidas à visão que a palavra de Deus nos traz do que é que Deus requer de nós. Então, por mais que você conheça a palavra, por mais que você tenha de cor tantos trechos, é necessário voltar a ela diariamente para se examinar, para se comparar, para se colocar sob essa luz poderosa que a palavra de Deus traz ao nosso viver diário. Então, irmãos, essa lição eu penso que ela traz para nós o poder da luz de Deus em nós, né? Como que essa luz verdadeira deve brilhar nas nossas vidas? Às vezes as pessoas têm um hábito de dizer para o outro assim: você é um ser iluminado. O ser iluminado, ele não tem luz própria. Ele reflete a luz que ele recebe de Cristo. Por isso ele se torna um ser iluminado, um ser que ilumina onde ele está. Onde ele está, as trevas também têm que sair, porque chegou a presença do próprio Jesus através desse discípulo. E nós falamos: meu Deus, como é difícil isso. Não, você está ligado no poder da luz que vem do seu Senhor. E isso é que nos dá toda essa capacidade de brilhar e iluminar quem está próximo a nós, não por nós mesmos, mas pelo reflexo do Senhor, pela luz do Senhor em nós. E eu te convido então para as considerações finais do nosso estudo, né? Obedecer, amar e ter convicção
São coisas bem práticas e normais para todos os que estão em comunhão com Cristo. A luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todos os homens. Jesus veio para todos, mas nem todos querem estar diante da luz. Aquele que não tem a revelação que o amor de Deus perdoa os seus pecados, ele se sente tão indigno que ele se esconde da luz. E quando ele se esconde da luz, ele está em trevas. Isso que é viver fora de Deus, viver nas trevas. A nossa vida pode refletir essa luz, se deixarmos tão somente o brilho do Senhor nos envolver no exercício piedoso do nosso testemunho e dos nossos relacionamentos. Testemunho, uma palavra forte, uma palavra-chave. Nós precisamos deixar a nossa luz brilhar para que outros vejam Cristo em nós. E eu vou deixar então para você refletir 2 versículos, o que está em Mateus 5,14 e o que está em Mateus 5,16. Vós sois a luz do mundo. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Anote isso, pregue na sua geladeira, no seu espelho, repita todos os dias, para que a sua vida seja um verdadeiro contraste em lugares de trevas, de ignorância, de desconhecimento de Deus. Feliz semana, que Deus te abençoe, que você tenha bastante conhecimento do Senhor durante essa semana, bastante experiência com o Senhor, bastante vivência com a sua palavra, em nome de Jesus.